Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa estar junto de nós nessa noite, todos nós encarnados e desencarnados. Nós, primeiramente, já pedimos a caridade de que todos aqueles que estão com o celular sejam desligados. Pedimos a todos para que a gente possa focar em relação ao trabalho e estar receptivos também ao trabalho que será realizado. Então nós pedimos a Ivonete a realização de uma página do Evangelho e depois com o nosso irmão Pedro por a prece inicial. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico. Não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para ser felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para seres cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Senhor nosso Deus, Jesus amigo, nosso irmão, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Espíritos de luz, Espíritos amigos que nos acompanham em todos os momentos. Obrigado, nosso anjo guardião de todas as horas. Obrigado, só temos a dizer isso, Senhor, e pedir com muita humildade que ilumine a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que ilumine o palestrante da noite para que traga uma mensagem para todos nós, para levarmos para o nosso dia a dia, para a nossa semana, para a nossa casa. Protege a cada um de nós, Senhor,
nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, ilumina todo o orbe, proteja cada um de nós, seus filhos, e que tenhamos uma boa semana na sua paz, Senhor. Que assim seja. Nós agradecemos a Ivonete e também ao Pedro pelo auxílio nos trabalhos. Nós, antes de passar para o nosso palestrante, nós temos agora no dia 21/10, nós teremos, já está se desenvolvendo essa nossa atividade em relação às pizzas, né? Casa precisa dos eventos realizados, né? E a gente pede, já os cartões já estão com os trabalhadores, tá? E a gente solicita que nos ajude e nos auxilie nesse evento que a gente realiza. Evento que traz para as despesas da casa, né? Para toda a nossa manutenção da casa. E os cartões estão com os José Henrique. Tá? E os trabalhadores, alguns também têm. Tá bom? Então nós hoje recebemos o nosso irmão Tassi, né? Nosso amigo de longa data. E está pela UME, como é de praxe sempre, no último dia, última segunda-feira do mês. Está esse intercâmbio se realizando, né? Em relação às doutrinárias. O nosso amigo Geneira do caminho do Irmãos Unidos, né? E a gente fica muito feliz quando alguém vem de outra casa trazer uma mensagem. Então, que o Geneira possa ser iluminado, assistido e que tenha e realize um bom trabalho para nós. Primeiramente, nosso abraço fraterno a todos e a cada um de nós. Recebamos então esse abraço fraterno, esse recado da Casa Espírita Mãos Unidas de Cruz Alta, bem como da União Municipal Espírita de Cruz Alta, da qual a nossa sociedade também faz parte, né? Estamos recebendo ali o abraço fraterno da nossa Casa Espírita Mãos Unidas, da União Municipal Espírita. E por falar em União Municipal Espírita, vamos lembrar que nos sábados à tarde, a partir das 14 horas, das 14 às 15 horas, a União Municipal Espírita de Cruz Alta tem um programa na Rádio Cruz Alta AM. É bem certo, é bem provável que aqui em Panambi nós não consigamos sintonizar o AM da Rádio Cruz Alta, de Cruz Alta. Mas tem essa possibilidade da internet. Esse programa é transmitido também, além do app da própria rádio, tem app, tem o app do Grupo Pilau, que também tem rádio aqui em Panambi, né? Portanto, pode ser sintonizado via internet, bem como consta ali, no Instagram da União Municipal Espírita também nós podemos sintonizar esse programa ao vivo. Tá? E nos Facebook da própria Rádio Cruz Alta, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Fraternidade e da Casa Espírita Mãos Unidas. Então, se colocar ali naquela lista Casa Espírita Mãos Unidas, por último, vamos lembrar que Jesus avisou que os últimos seriam os primeiros. Então, quando nós passamos os olhos assim e fixa lá embaixo, na última coluna, a Casa Espírita Mãos Unidas, fica aquele convite para que a gente entre lá no Face da Casa Espírita Mãos Unidas, clica em curtir e depois assistir no Face da nossa casa. Ou de qualquer uma das outras, como por exemplo o nosso Instagram da União Municipal Espírita. Fica feito esse convite para que a gente aproveite essa oportunidade de entrelaçamento.
porque a rádio já não é mais de Cruz Alta. Agora, via as redes sociais, ela se expande e pode ser sintonizada em qualquer parte do mundo. E os Facebooks das entidades também facilitam isso. Então vamos fazer essa frente. Agora, neste último sábado, foi o nosso Fernando Pompeu, do Caminho da Luz, que fez a entrevista, a pessoa que vai fazer a programação. E terça-feira agora, cumprindo a escala de intercâmbio dos expositores da União Municipal Espírita, o nosso mesmo Luiz Fernando Pompeu estará lá na Casa Espírita Mãos Unidas. Neste mesmo momento, aqui em Santa Bárbara, estão o núcleo Leontino, o núcleo Sigismundo aqui de Santa Bárbara, está recebendo um visitante de Cruz Alta do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o Valdir Camargo. E desta forma, durante toda essa semana, todas as casas recebem um visitante de uma outra sociedade espírita que compõe a União Municipal Espírita, fazendo essa programação de intercâmbio entre as sociedades. Esta oportunidade de expansão e de conhecimentos que se entrelaçam e que façam com que a gente cresça e consiga aprender cada vez mais com essa nossa tarefa no movimento espírita. Nós vamos trabalhar a partir de um capítulo deste livro, que está exposto aqui, pelo que me informei, já nós temos ali na livraria, tá? Está à disposição. É um livro simplesmente magnífico, do Vinícius Lousada e do Mascarenhas, Felipe Trúculo Mascarenhas. Juntos se reuniram para compor esse livro e nos propor uma forma de pensar e de agir no sentido de nos reencontrarmos com o nosso Mestre Maior. É um convite de estudo, de reflexão, de aprendizado que vai nos levar ao caminho, que nos leva àquilo que é o objetivo da nossa encarnação. Juntamente com este livro, o encontro com o Mestre, o reencontro com o Mestre, nós vamos trabalhar esse tema que também está presente nesse outro livro, que também é do Clube do Livro, um pouco mais antes, do ano passado, do Felipe Trúculo Mascarenhas, que ele vai desenvolver estudar, meditar, refletir em torno das perguntas que Jesus nos faz. Aquelas perguntas que estão colocadas lá nos Evangelhos e que todas as vezes que nós estamos diante dessas perguntas, nós nos sentimos instigados a fazer uma autoanálise. E esse capítulo não poderia ser diferente, mesmo porque nesse capítulo 9 do livro As Perguntas de Jesus, essa pergunta está inserida nesse texto que nós pretendemos trabalhar, que está no livro O Reencontro com o Mestre, no seu capítulo número 1, No Caminho. É uma proposta de nós nos pormos a caminho, a encontrar esse caminho que vai nos levar ao objetivo, a razão pela qual nós estamos envergando mais uma encarnação. Lá no Evangelho de Marcos, nos conta Marcos, que saindo de Jericó, ele, Jesus, e seus discípulos e uma considerável turma, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não se preocupem de ler, porque nós vamos passar o texto inteiro, então não há necessidade de nós fazermos a leitura. Muitos o repreenderam para que fizesse silêncio. Ele, porém, o cego, Bartimeu, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: chama-o. E chamaram o cego dizendo: anima-te, ergue-te, ele te chama. E lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus.
Em resposta a ele, Jesus disse: que queres que eu faça? E aqui está a grande pergunta que nós vamos ter que nos fazer e sentir em nossa alma que ele também está fazendo a nós, e não poderia ser diferente. Não teria razão para nós passarmos por uma pergunta dessas e não fazer com que ela venha mexer em alguma coisa dessas que estão estagnadas dentro da nossa alma, se é que temos algo estagnado. Mas existe sempre essa possibilidade. Então meditemos que Jesus venha a nos perguntar: que queres que eu faça? O cego disse: Raboni. Aqui ficou uma palavra estranha. Eu não vou tentar traduzi-la, mas é bem provável que nós poderíamos substituir por mestre, mas por respeito ao texto colocado no livro, nós mantivemos a expressão Raboni, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. Esse texto está lá em Marcos, no capítulo 10. Naquele momento, naquele mesmo instante, a partir daquele instante, frente a frente com Jesus. Imagine a cena. De cara, com aquele que é o nosso mestre e guia. Com Jesus. Que, a bem da verdade, nós temos dificuldade para nos imaginar o que seria esse encontro. E me perdoe, nós não conseguimos nem ter ideia do que significaria um encontro como esse. É uma experiência que não está ainda na nossa alma, mas podemos avaliar que seria realmente um momento extraordinário, que marca o ser para toda a eternidade. Há dois momentos que nós nos imaginamos agora, frente a frente com Jesus. Este de Bartimeu, como o cego pedinte que estava sentado à beira do caminho, e aquele de Paulo. São dois encontros. Poderíamos colocar também o encontro do senador Públio Lentulus e Emmanuel, frente a frente com o mestre, e tantos outros nomes, tantas outras personalidades que se colocaram desta forma e nos propõem esta ideia. Como fisicamente já não nos é mais possível, espiritualmente nós podemos fazer esse encontro. Naquele instante, então, Bartimeu, frente a frente com Jesus, encontrava um ponto de inflexão para o resto da sua existência. Num outro momento, alguém nos questionou por que inflexão e não reflexão. Porque para ele, pelo menos, a Bartimeu, era a oportunidade de se voltar para dentro de si e que não tinha vivido ainda aquela reflexão, aquela meditação, aquele encontro. Refletir somos nós, que já tivemos a oportunidade de começar a pensar nesta questão. Então vamos repetir a inflexão, fazer de novo. Então, neste momento, Bartimeu passa a ter um momento, a sua oportunidade, um ponto de inflexão. Voltar para dentro de si e buscar nos reforços da sua própria alma outros valores, outras ideias, outras sensações que vão lhe marcar para toda a eternidade. Até então, experimentaram a cegueira física. E quer me parecer que a cegueira, embora apresentada como física, ela era muito mais espiritual do que física. E tanto que depois, imediatamente, passa a ver, sem ter se transformado nada na sua natureza. Até então experimentaram a cegueira física. Daquele dia em diante teria um caminho a seguir. Necessariamente teria alguma coisa que acontecer dentro dessa alma que ele não será mais o mesmo. É como nós refletíamos em um outro momento.
em que lemos um certo livro. E aí vamos citar alguns livros, como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro Paulo e Estevão, para tocar nos nossos corações. São exemplos de alguns livros que nós já não conseguimos ser mais os mesmos depois de ter lido este livro. E se me permitir um depoimento pessoal, um livro que hoje eu pessoalmente, como bom espírita, pouco recomendaria, mas foi de profunda importância para mim, pelo menos, O Sublime Peregrino, de Ramatiz. Olha um espírita sugerindo Ramatiz, mas está bem. Existe no meio espírita, me perdoem, um pouco de não aceitação com relação a Ramatiz. Mas o livro, O Sublime Peregrino, consegue produzir alguma coisa na alma da gente que nós não somos mais os mesmos depois de passar por este livro. E o Evangelho de Jesus, de ponta a ponta, qualquer passagem que você tocar, ela transforma. E nós não somos mais os mesmos. Por isso a necessidade de nós insistirmos em trazer aqui textos do Evangelho de Jesus, para provocar essa transformação que nós precisamos. Porque, infelizmente, eu me coloco primeiro do que qualquer um de todos, nós ainda estamos cegos à beira do caminho, sentados. Nós, não todos, é claro, salvo as boas exceções, que com certeza encontro de monte aqui, mas infelizmente nós, como humanidade, estamos, na sua grande maioria, ainda 2020 e poucos anos depois, sentados à beira do caminho, esperando que Jesus passe e nos faça um milagre, esquecendo-se que Ele sempre está ao nosso alcance, nós é que não abrimos os olhos para vê-lo. Mas vamos fazer um passo a passo, para nós vermos o quanto isso pode ser significativo, um texto relativamente pequeno, uma passagem rápida dos Evangelhos, e que às vezes passou, na sua grande maioria de vezes, assim como um texto bonito do Evangelho. Mas olha o que ele consegue transformar nas nossas ideias. Quando nós imaginamos essa primeira cena, saindo de Jericó, lembrando, como já comentamos em um outro momento, quando falávamos sobre a parábola dos dois irmãos, e olhem que eu coloco a parábola dos dois irmãos, não é a parábola do irmão pródigo, do filho pródigo, porque não era só o filho pródigo, eram dois irmãos. Jericó é uma cidade comercial muito rica, com palácios, com mansões, com comércio muito vivo, uma vida intensa, sugestões mil. Desta forma, ela é considerada, era olhada como uma espécie de cidade da tentação. Vamos aliviar um pouco os nossos irmãos de Jericó. É a cidade da tentação. Logo ali adiante, um pouco mais abaixo, ou um pouco mais acima, porque Jericó é na nível do mar, Israel um pouco mais acima, 200 e poucos metros de altitude mais acima, é a cidade santa. E aí, nosso irmão, nosso querido e admirável Alírio Cerqueira Filho faz essa comparação, a cidade do pecado com a cidade santa, como símbolos psicológicos a serem analisados. Então, todas as vezes que eu vejo que ele está saindo de Jericó, eu imagino aquela cena. Porque é sair daquele ambiente do comum, da vida humana, na direção do sagrado. Então, observamos que em vários momentos os evangelhos nos relatam desta forma, Jesus saindo de Jericó. É claro, vamos fazer aqui um pequeno parênteses, que para sair de Jericó tem que primeiro ir para lá, e depois faz a saída. Mas o conto nos faz imaginar desta forma, saindo de Jericó. Ele, os seus discípulos e uma considerável turba. Aqui também traz um símbolo interessante, a considerável turba. Porque se nós olharmos para a humanidade, infelizmente, na sua grande maioria, é uma considerável turba.
E ele coloca desta forma considerável para dar a ideia de extensão, de quantidade. Turba, porque tinha pouca ordem, pouca disciplina, pouco silêncio, era uma turba de pessoas que seguiam. Na sua grande maioria seguindo, mas bem provavelmente também cegos. Ainda buscando alguma coisa que ainda não tinham percebido exatamente o que é. Por isso ele classifica como uma turba que o seguia. E se vocês observarem mais detalhadamente, vão ver que há na formação da ideia uma separação entre aqueles que o seguiam, os seus discípulos, e mais. Ou seja, é uma forma de acrescentar algo a mais além desses discípulos que o seguiam. Aquela turma. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, para caracterizar a situação dele, dele em si. Poderia dizer simplesmente cego, mas cego pedinte é para colocá-lo na condição de cego fisicamente. Não era apenas um cego, era um cego pedinte, mesmo porque assim era organizada a forma social daquele ambiente, daquele momento, daquele tempo. Todos os cegos tinham o seu hábito, o seu manto e a sua forma de se colocar à beira do caminho para receber o benefício que aqueles outros tinham a obrigação, por ordem social organizada, por obediência a um cetro religioso, a organização social e religiosa cobrava de alguma forma que as pessoas prestassem o seu óbolo àquele que precisava. Então, de uma certa forma, esses cegos pedintes cumpriam com uma tarefa, que era prestar àqueles outros a oportunidade deles cumprirem com a sua obrigação. Até hoje nós notamos, às vezes, em algumas praças, em alguns lugares, nas pequenas cidades talvez não, mas nos grandes centros, pessoas sentadas à beira do caminho com seu manto, como cego pedinte ou como pedintes. Este é colocado como cego pedinte, sentado à beira do caminho. Cego, sentado à beira do caminho, quer dizer, não tem essa capacidade de visualizar, de vislumbrar, e está parado, estagnado, à beira do caminho, sem movimento, sem construir, sem fazer, sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, começou a gritar dizendo, ele ouviu que era Jesus, pelos comentários, pelas falas, tá? Ele não viu, era cego. Ao ouvir que era Jesus, começou a gritar. Como é que o Evangelho nos ensina? Pedi e obtereis. Ou seja, há que se fazer valer a oportunidade de expressar o que precisa, pedir o que precisa. Se ele continuar sentado silenciosamente à beira do caminho, a turba em torno de Jesus o impediria certamente de contatar com ele. Mas ele gritou. E olha o que ele gritou: filho de Davi. Isso coloca uma questão muito interessante. Por que filho de Davi? Porque no momento que ele grita filho de Davi, ele usa um símbolo que para eles, como judeu, os ligava em comum a Davi, ao judaísmo. E então ele fez essa lembrança, essa ligação de Jesus com Davi, como quem diz, eu também sou filho de Davi, olhe para mim. Ele faz essa ligação obrigatoriamente. Ao gritar filho de Davi, ele tenta criar uma conexão dele com o outro, que era filho de Davi, ou descendente da mesma linhagem, de alguma forma, portanto, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E aqui ele faz o pedido: misericórdia de mim. Pedi para que venha a obter. Caso contrário, nem ficaria sabendo que quer. Nos remete a esse outro ensinamento do Evangelho.
a necessidade de fazer valer o que precisa, o que quer. Muitos o repreenderam, do tipo, não incomoda. Você que é um cego pedinte, que está sentado à beira do caminho, diminua-se e fique aí na sua insignificância. Muito comum essa atitude das pessoas que olham pelos olhos de si próprio, do seu próprio interesse, e preferem abafar o outro do que ir buscar ele e ajudar que acompanhasse através do caminho. É a atitude egoística das pessoas, da turba, que trabalhava, ou que seguia, ou que caminhava, sem noção exata do que estava fazendo e bem provavelmente, portanto, tentando descobrir o que é que eu faço aqui, seguindo esse homem. Não sabiam ainda. Ou, perdoe-me, coloco-me mais do que qualquer um de vocês. Não sabíamos exatamente o que estávamos procurando. Ele, porém, gritava mais. Isso chama-se persistência. Não desistir. Se eu sei que eu preciso e sei que tem, e que se ele me ouvir, há de me alcançar, eu insisto e grito ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós outros também, se quisermos a grande alavanca da misericórdia divina, temos que fazer o mundo ouvir que nós precisamos. Precisamos persistir naquilo que precisamos e que queremos. Jesus, parando, disse: chama-o. Chama-o. Aqui tem um detalhe interessante que não está no texto, mas com um pouquinho de sensibilidade nós vamos encontrar. Chama-o, quer dizer, faz com que ele venha até aqui onde eu estou. Eu não vou até lá. Não, Jesus não disse assim. Mas olhem a proposta. Em vez dele ir e mantê-lo sentado lá à beira do caminho, chama-o para que ele se levante e venha. Ele faça o movimento, chama-o para que ele venha. Porque é uma situação extremamente diferente quando eu, que vou fazer o atendimento fraterno, vou lá na casa da pessoa que está com problema, levar lá a solução. Ele terá que vir até a casa espírita. Chama-o. Ele há de vir até aqui. Porque é esse movimento de quem precisa ao encontro da solução. E chamaram o cego, dizendo-lhe, e aqui está o cego da questão: anima-te. O cego não. O ápice para nós, quando nos colocamos na situação também: anima-te, ergue-te. Imagine esse convite de que tenha bom ânimo, faça por si. Tem de bom ânimo e movimente. Ergue-te. Sai daí de onde você está sentado à beira do caminho. Ele te chama. Eu confesso sinceramente, não é uma meia-culpa, é uma colocação de um pensamento e de uma sensação que nos corre a alma cada vez que nós tropeçamos com essas expressões, que me esfriam tanto quanto a minha própria alma. O meu coração fica apertado quando eu leio que Ele me chama. Ele te chama. Isso é muito caro quando cai nos nossos corações, porque conforme a proposta do Mascarenhas, aqui nas perguntas de Jesus, as perguntas não foram feitas para aquela pessoa lá naquele momento, como por exemplo essa, não foi feita a Bartimeu lá naquela época. Está o relato para que essa pergunta permanecesse reverberando até hoje em nossos ouvidos. Mas, antes da pergunta, anima-te. Esse é o chamado.
Tende bom ânimo, ergue-te. Vamos repetir para que ela se grave esse convite, esse chamamento em nossa alma, a ponto de nós nunca mais esquecer desta chamada, do ânimo e do movimento, e que Ele te chama. Ele, Jesus, Bartimeu, perdão, eu vou ter que botar uma observação aqui, porque todas as vezes que eu chego aqui eu erro. Ele é Bartimeu. Ele, Bartimeu, olha só o detalhe, lançando fora o seu manto. Mas não era um cego. E ele já tinha certeza que não precisaria mais do seu manto, a ponto de lançar fora, porque era talvez a única coisa que lhe restava nesse mundo. Porque durante o dia ele expunha como um manto estendido no chão para que as pessoas lançassem as moedas, mas que à noite, bem provavelmente, era o seu único manto para o frio. E ele, como cego, precisaria ainda daquele manto. Mas ele não pensou, ele lançou fora o manto. E mais, olhem só, saltando, quer dizer, foi um movimento de impulso, vibrante, saltou. Um cego, imagine um cego que lança fora o seu manto e salta na direção daquele que o chama. Foi até Jesus. Essa frase é emblemática também, porque ela nos coloca na ideia de ir ao encontro de Jesus. Não caminhando, porque hoje fisicamente nós não temos como encontrá-lo, ou ir, segui-lo fisicamente. Mas a nossa alma, o nosso coração, tem que fazer esse movimento, ir ao encontro de Jesus, porque esta é a proposta do Evangelho, tão belamente, tão profundamente esclarecida pela doutrina espírita, do como e porquê fazer esse movimento na direção de Jesus, o Mestre Maior. Lançando fora o seu manto, saltando, foi ao encontro de Jesus. Em resposta, Jesus lhe disse, e aqui a pergunta que não quer calar: que queres que eu faça? E se nós conseguirmos fazer esse exercício mental, espiritual, moral, de nos colocar numa situação em que Jesus nos pergunta isso aos nossos corações, o que queres que eu faça? E mais, vamos judiar a nossa alma mais um pouquinho. Vamos observar essa questão no sentido inverso. Lembrando que Saulo, no caminho de Damasco, Jesus pergunta, por que me persegues? E então Paulo pergunta a Jesus, se Bartimeu ouve a pergunta de Jesus para si, que queres que eu faça? Saulo pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Então nós conseguimos imaginar essa pergunta, tanto dele para nós, quanto da nossa alma, na sua direção. Vamos pensar com carinho e com tempo, com bastante tempo, porque é uma questão que não vai ser respondida para ninguém, em lugar nenhum, a não ser para si mesmo, dentro do próprio coração, o que você quer que Jesus te faça. E ao mesmo tempo, o que será que Ele espera que nós façamos? Não para Ele. Vejam que Ele não disse, o que queres que eu faça para ti, Senhor? Não. Senhor, o que queres que eu faça? Lembremos que Paulo foi recomendado que entrasse em Damasco à procura de Ananias, a quem ele estava indo caçar. E Jesus diz a Ananias, recebe-o. Ele está aqui, em meu nome, recebe-o.
E Ananias diz, mas exatamente aquele que vem para me caçar, sim, ele mesmo, vem vindo, está chegando, recebe. É por causa desses detalhes, desses lances, é que nós fizemos referência no início ao livro Paulo e Estevão. Se tiverem chance, leiam. É de uma força incalculável o poder espiritual de Paulo e que Emmanuel consegue transmitir para nós naquele livro. É daquelas coisas que lava a alma da gente. E nós temos ali em Paulo e em Estevão mais dois grandes exemplos a serem colocados para nós como parâmetro. E aqui uma confissão, mais uma confissão, que nos deixa assustados. A distância do que nós fazemos, do que nós somos, para o que Paulo fez. Mas são esses que nós temos que colocar como seta, como objetivo. O que queres que eu faça? O cego lhe disse, Rabulim, que eu volte a ver. É a expressão do que ele quer, do que ele precisa. A resposta é óbvia, é a tal da pergunta que nem precisava ser feita. O que é que um cego pediria a Jesus, senão a capacidade de ver? Mas Jesus o conduziu a ele dizer, expressar a sua vontade, que eu volte a ver. Volte quer dizer, já via antes. Não é um cego de nascença? Acho que não. Que eu volte a ver. A cegueira, portanto, não era necessariamente física. Mas vamos adiante. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te curou. E aqui de novo os detalhes interessantes. Vai! Ele não disse, venha para cá sob o meu manto, sob a minha guarda. Ele disse, vai. Por quê? Porque sabia que aquela alma tinha a sua tarefa a ser cumprida nesse mundo. E que precisava ir ao encontro dessa tarefa, movimentar-se naquele sentido. A sua missão, a sua tarefa, a sua expiação, o seu resgate, ele tinha que ir ao encontro da sua tarefa, da sua missão. Ele disse vai, ele não disse vem. Porque ele estará lá, em todos os lugares que Bartimeu estiver, cumprindo com a sua tarefa. Todas as vezes que ele se puser a cumprir com a sua tarefa evolutiva, Jesus estará presente. A tua fé te curou. Nesse momento, Jesus tira de si todo o mérito da cura. Ele coloca de novo nas mãos do próprio. A tua fé te curou. Por que ele diz isso? Porque ele notou que esse que estava cego à beira do caminho, sentado sem movimento, de repente deu esse salto e movimentou-se na busca daquilo que queria, que precisava. E foi e encontrou. A fé dele fez com que ele jogasse fora o manto, sem calcular que possivelmente lhe faria falta mais adiante, saltou no impulso que só uma fé profunda pode fazer com que alguém salte na direção daquilo que se propunha esse salto, e fizesse o pedido a Jesus. Vejam só, que Jesus esperou que ele expressasse o seu pedido, cumprindo com aquilo que ele nos ensinou em um outro momento, quando disse, buscai e acharei. E olhem, quando ele insiste em pedir de novo, batei para que a porta se abra. Não é de graça, mas não acontece também assim. Nós temos que fazer a nossa parte, o nosso movimento para que as coisas aconteçam. E imediatamente voltou a ver. Isso é o que me pôs a pensar. Então, como assim? Não houve uma troca, substituição de córnea? Não houve alguma coisa que transformasse a natureza física dos órgãos visuais? Simplesmente passou a ver só isso. Por quê?
Porque quando ele saltou na direção de Jesus, que ele mobilizou aquela força de fé necessária para esse movimento, ele abriu os olhos da alma. Porque era lá que estava o problema, não era nos olhos ou no cérebro, era na alma. E no momento que ele desfez essa energia que o cegava, ele passou a ver imediatamente. Porque a cegueira era espiritual. E eu seguia pelo caminho. Vejam que ele não parou. Ele o seguiu. Pôs-se a caminhar. Essa é a nossa proposta. Desfazer a cegueira espiritual, que não nos permite enxergar, perceber. Embora a visão física nós ainda tenhamos, mas que do coração ainda não está totalmente aberta. Então vamos desfazer o que nos cega, mas nos pôr a caminho. Que não é um caminho físico, uma estrada. É atender aquele convite daquela mão estendida. Vem, segue-me. Como aquela outra passagem do Evangelho. Vem, segue-me tu. Não olhe para os outros. Não interessa o que os outros. Segue-me tu. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Como? O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Procura o Mestre diante da multidão, não se esconde. Aqui eu vou me permitir uma pequena referência muito interessante. Quando nós começamos a frequentar o Espiritismo, o movimento espírita, lá no Caminho da Luz, em Cruz Alta, que o Caminho da Luz ainda era ali na Marise Barros, na rua Marise Barros, tinha algumas famílias que costumeiramente deixavam o carro lá próximo da esquina e seguiam pela calçada, assim, debaixo das árvores, que não pegava a iluminação pública, e entravam bem rápido para dentro do centro para não serem vistas. Mas cada um. Não vamos discutir aqui se está certo ou se está errado. Cada um toma as suas medidas. Às vezes por alguma razão que nós não conhecemos. Portanto, perfeitamente justificável. Hoje em dia, graças a esses nossos predecessores que trouxeram o movimento espírita até nós, as pessoas fazem questão de dizer que vão ao centro espírita. Os espíritas têm alegria de dizerem que são espíritas. E as pessoas não escondem mais a sua intensidade e vontade de ir ao centro espírita. Olhem a que nível os nossos antecessores nos colocaram o movimento espírita. Olhem o nível de responsabilidade que nós temos nas mãos. Para que isso que nós temos nas mãos hoje seja entregue às próximas gerações no mesmo nível que recebemos, se não melhor. Então a nossa tarefa é muito grande e de muita responsabilidade, porque temos que entregá-la mais adiante no mesmo nível, ou melhor ainda, se possível. Não por nós, mas por aqueles que compõem. A gente vê tantas pessoas com um trabalho tão magnífico dentro do movimento espírita que acreditamos que seja possível, sim. Mas a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado do discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre, vai na direção do Mestre, e ali, no meio do povo, não se esconde, não se nega. Em seguida, a cura que ele recebeu, acompanha Jesus, glorificando a Deus. Ou seja, traz em si a atitude de reconhecimento e de glorificação. Ou seja, quando se nota o benefício que a fé produz, glorifica-se a Deus. Todas as vezes que tomamos contato com o nível superior do conhecimento que o Evangelho nos traz, nós damos glórias e ficamos felizes. Mas isso não pode ficar escondido a 7 chaves.
E todo o povo observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos no mesmo exemplo, volta-se para a confiança no poder divino. Quando nota, então, os 3 itens presentes ali naquele momento, o benefício, a cura, a gratidão, o sentimento de gratidão pelo que recebeu, e a fidelidade de seguir, continuar trabalhando essa tarefa em si, em seu coração, nós, ao observar essa atitude de Bartimeu, nós glorificamos a Deus. Então, todas as vezes que tomamos contato com os efeitos do Evangelho em alguém, nós ficamos felizes e expressamos essa alegria e sejamos fiéis aos benefícios que nós estamos recebendo e que hoje é a doutrina espírita que tem a tarefa de trazê-lo até nós. Glorifiquemos a Deus, porque a transformação que está começando a acontecer em nossos corações é profunda e temos que saber ser reconhecidos, gratos, para que esta nossa atitude de gratidão e de reconhecimento signifique a nossa fidelidade ao Mestre, à nossa evolução espiritual, e isso faça com que transpareça a todo mundo, a todas as pessoas, para que elas possam um dia olhar e dizer: não, mas ele é espírita, está explicado. Como, aliás, eu já acompanhei mais de uma oportunidade, conversando com alguém, falando de alguém, e ao dizer que aquela pessoa é espírita, a criatura diz: ah, então tá, entendi. O espírita, o cristão espírita, que é uma e a mesma coisa, segundo a expressão de Allan Kardec, tem que ser no nosso meio alguém diferenciado para servir de exemplo aos demais. Que Jesus nos ilumine, que nós tenhamos essa coragem. Nós agradecemos ao Gemir por essa mensagem magnífica que nos traz, de quando se fala em Jesus, né? É bastante profundo, e que nós tenhamos a oportunidade de nos encontrarmos, né? Um dia a gente se encontrará. E agora nós vamos aproveitar essa harmonia, agradecendo ao Gemir, um bom retorno a ele, que continue nessa caminhada e que Jesus ilumine ele, que os benfeitores e amigos possam estar junto dele, sua família, seus pensamentos. Pedir à nossa irmã Giovana que realize a prece e frutificação das águas e o encerramento do trabalho. Então vamos aproveitando esse momento que estamos conectados com a divindade. Nós vamos fazer o trabalho de preces e radiações e em seguida o passe espiritual. Elevamos o nosso pensamento a Ti, Pai Eterno Criador, e rogamos que as Tuas bênçãos envolvam este orbe terrestre, que a Tua paz possa tocar o coração de cada criatura em todos os recantos da terra, que as Tuas bênçãos, Senhor, envolvam o nosso país e o nosso povo, para que todos tenhamos coragem e perseverança, a fim de transformarmos o nosso Brasil na pátria do Evangelho, no coração do mundo, seguindo os Teus desígnios, Senhor.
Rogamos, Pai amoroso, que esta luz e estas bênçãos adentrem aos hospitais, concedendo a todos os enfermos que ali se encontram e também àqueles que estão em seus lares ou em clínicas, a coragem e a força para o enfrentamento das dificuldades. Rogamos pelos dependentes químicos, Senhor, que também possam encontrar uma mão amiga a fim de se desvincularem do vício. Pedimos, Pai querido, pelos idosos, que também consigam concluir a sua jornada em paz e com o amparo da sua família e dos entes queridos. Rogamos também, Senhor, pelas crianças e pelos jovens, que são o futuro do nosso planeta, que possam trilhar o caminho das virtudes e do bem. Pedimos por aqueles a quem nós causamos algum mal, que possam nos perdoar, e também por aqueles que nos magoaram, que nos trouxeram algum agravo, que nós consigamos perdoar. Pedimos, Senhor, por aqueles que partiram, por aqueles que sofrem nas regiões obscuras da espiritualidade, por aqueles que porventura nos acompanham, e em especial pelos suicidas, que não tiveram paciência de suportar a conclusão desta jornada terrena. Que todos possam receber o Teu amor e possam encontrar a luz. Pedimos pela nossa família, por todos os membros que dela fazem parte, por toda a nossa constelação familiar. Que cada um possa ser amorável e fraterno dentro do lar, agindo com respeito e amor. E que os nossos lares sejam iluminados cômodo por cômodo. Rogamos pelo nosso anjo guardião, Senhor, que nós estejamos sempre em perfeita conexão com Ele e que possamos nós sermos instrumentos do Teu fazer, Senhor, que possamos servir a Ti a fim de que as preces sejam ouvidas e que nós possamos auxiliar o nosso irmão. E agora, dando início ao passe espiritual, que é aquele transmitido apenas pelo plano espiritual, nós rogamos aos mentores desta casa, Sepete Araju e os demais trabalhadores, a Jesus, o Mestre Divino, que coordenem esse trabalho e que nós possamos agora sentir as energias do passe espiritual que adentram na nossa cabeça, que inundam o nosso cérebro, inundam o nosso corpo físico, que estas energias possam estar paradas em algum órgão onde nós sentimos algum desconforto, refazendo as nossas energias, refazendo a saúde, nos trazendo paz e harmonia. Que este passe que agora recebemos reequilibre os nossos sentimentos, reequilibre as nossas forças físicas e espirituais, nos traga clareza de pensamentos, de serenidade, a fim que possamos resolver aquele problema que nos incomoda,
a fim de que possamos achar a melhor alternativa para as dificuldades que enfrentamos, a fim de que possamos ter paciência de suportar aquilo que não conseguimos mudar e a coragem de mudar aquilo que devemos mudar. E assim, Senhor, agradecidos por tantas bênçãos que agora recebemos, nós te rogamos que nesta noite o nosso espírito seja levado para locais de aprendizado e trabalho no bem, a fim de que seja aconselhado, que seja preparado para o labor do dia a dia desta semana, enquanto o nosso corpo físico descansa. E assim, manifestamos mais uma vez a nossa gratidão, porque Tu ouve as nossas preces e as atende nas nossas justas necessidades. E para concluir, rogamos por aqueles cujos nomes encontram-se na urna de preces e radiações e pelas águas que estão sobre as mesas, dos que nos assistem e neste ambiente, para que possam ser fluidificadas e tornarem-se lenitivos para todos que as sorverem. Sê conosco, Pai querido, agora e sempre. Que assim seja. Estão encerrados os trabalhos desta noite, possamos todos ter uma boa semana.